Olá, olá, pessoal! Chegou ela aqui de novo aqui o podcast Resenha, né? Com quem? Com Mauro, né? Esse cara tem história, né? O homem que trouxe o sinal de celular, né, pro Itaú, né? Exatamente. É, pessoal, aquela torrinha que tem lá perto do cemitério, né? Aquilo ali foi uma luta grande, né? Tem muito político querendo abraçar a causa aí, mas foi esse cara aqui que meteu o louco e foi para Brasília e foi atrás do sinal de internet do Itaú. E tem prova, né, Mauro? Tem gente lá no Sim, Itaú que sabe da tua luta, né? Fala um exatamente. pouquinho, como que foi, cara? Por que você se interessou pelo Itaú? Lá, 50 quilômetros de Dourados, distante. O que deu assim? Falou assim, cara, vou lutar por esse pessoal aí, né? Que esse cara merece alguma coisa a mais, um sinal digno, né? Sim. E o que foi, cara? O que vem na tua cabeça? Eu tenho que ajudar esse povo. Então, primeiramente, aí, dar um alô aí para toda a galera, falar que é um prazer enorme, né? A gente está aqui nesse podcast. Inclusive, a gente está acompanhando aí já, né? Várias edições, né? A edição passada, né? Que inclusive foi com o nosso amigo Altamir, né? Um abraço aí pro Hum, Negão do Apito. Esse cara o é negão mais que é. árbitro, né? É o juiz. Rapaz, o cara manda. Ele é igual um Bora. Xandão. Manda dentro das quatro É. linhas e fora das quatro linhas. Só que tem um lugar que ele não manda que eu descobri nesse É, podcast. certo. Na casa dele. A Ah, mulher não, manda. ali manda, isso é verdade, essa é verdade. Fala aí, Então, Mauro. mas essa história de Itaú, pouca gente, né, conhece e sabe porque, assim, há uma grande diferença entre você fazer a política e você trazer o benefício para a população sem que você precise, né, dos chamados louros à cabeça, uma coroa, ou você precise de um tapinha nas costas, né? Então começou o seguinte, desde a faculdade de Direito ali na Unigran, né, eu fazia as atividades ali no meio acadêmico, né, nós ganhamos para o diretório acadêmico da Unigran, reformamos o diretório, e aí com isso você vai conhecendo pessoas e vai se envolvendo politicamente. E aí, na faculdade, eu comecei a me interessar com alguns colegas, falar assim, e aí, vamos fazer um projeto para a gente, né, ganhar a prefeitura, ou para sair vereador, para sair deputado, talvez daqui uns 15 anos a gente chegue no governo do estado. E eu falei, cara, vamos embora, vamos começar a fazer, só que a gente precisa conhecer o que Dourados precisa. E aí, no meio disso tudo, em 2010, eu comecei a fazer alguns contatos. Marisa Serrano, que ainda não era conselheira do Tribunal de Contas, né, ela estava recém saindo ali do Senado. Sérgio Guerra, finado Sérgio Guerra, que era senador lá pelo estado de Sergipe. O Aécio Neves, que na época era presidente do PSDB. O Reinaldo Azambuja já tinha chegado no primeiro mandato dele para deputado federal, Olha mas só. o André Putinelli era o nosso governador. Olha só. Então, o que eu fiz? Peguei um carrinho 1.0 do meu pai, lá em Campo Grande, um Sério, velho. Fox 4 portas. Pegamos o nosso ex-repórter de Dourados, mas que hoje está numa cidade aqui perto, se eu não me engano, que é Angélica, que é o Ronei. Ronei. Ronei, se você estiver vendo, um abraço para Ô, você. Ronei, um abraço, Aí Ronei. entramos eu, Ronei, o Caveira, né, famoso aí candidato a vereador, o Tony, que eu já nem sei mais onde que o Tony anda, né, que onde o Tony, ele, de vez em quando, ele dá umas perdidas lá pro jardim, né. Entramos no carro e taca-lhe pau, né? Taca-lhe pau, né? Para Brasília. Chegamos lá e falei assim: olha, nós somos de Dourados e nós estamos com algumas dificuldades, que assim, a gente andou lá por alguns distritos e tem um distrito em especial que, inclusive, tem uma grande amiga nossa lá que faz um pastel delicioso, Isabel, né? Cafezinho, atendimento nota 10, inclusive o nosso prefeito Marçal teve lá esses dias Pô, comendo, eu vou aproveitar para mandar né? um abraço pro meu compadre, Ah, o meu compadre lá do Mercado Santos, né? sim. Ele e a esposa dele lá, que acreditaram no Itaú, vieram lá de Incaraíba do Paraná, acreditaram no Itaú e estão com o mega do mercado lá atendendo aquele condado do Itaú ali E que Itaú eu. merece, né? Pô, eu descobri que o Itaú tem a maior receita do PIB de Dourados. É o Sim, distrito que precisa mais ser visto com carinho, né? sim, Porque é o mais rico e é o mais. Ó, abandonado. eles pagam a taxa de lixo e não tem lixeiro. Eles pagam a taxa de esgoto e não tem esgoto. Pagam a taxa de iluminação e não E tem. não tem iluminação pública, Pelo menos tem internet, né? graças à luta de vocês, né? Então, Continua, por e favor. aí nós chegamos então em Brasília e falamos assim, olha, o que acontece? Tem um distrito nosso lá chamado Itaú. Então, conversando com a Isabel, num cafezinho que a gente parou lá para tomar um café, comer um pastelzinho com ela, ela falou assim que a maior dificuldade de Itaú era
né, a questão do telefonia celular. Por quê? Se alguém passasse mal, eles tinham que sair correndo para procurar uma torre de celular mais próxima para tentar fazer uma chamada para Dourados, para tentar vir uma ambulância ou comunicação com alguém. E aí, naquele mesmo dia, a gente conseguiu fazer com que houvesse a liberação do projeto, justamente por conta dos contatos políticos que a gente tinha lá. Até o Romário, né, na época, estava na Câmara Que é Federal, senador atualmente, que é senador pelo Rio de Janeiro. E aí a gente começou a falar sobre isso lá. Então, assim, em uma tarde a gente conseguiu pegar o projeto, cara, a autorização. você conseguiu comover o Romário com essa situação. Sim. E aí, então, a gente começou a falar com vários deputados que estavam ali. Então, assim, a concessão foi muito rápida. Quando nós voltamos de Brasília, né, para cá, então nós passamos ali por Caracol, porque o André Putinelli estava numa inauguração de uma fábrica de fécula de mandioca. Olha só. Do Bento. Bento, se eu não me engano, que hoje deve estar dentro da Bolívia, no Paraguai, foi empresário para lá. E por que o André estava lá? O Bento era um dos nossos empresários mato-grossenses que tinha ganho a concessão na parte de alimentos para a Copa do Mundo. Manteiga, pão, bolo, né? Tudo que fosse envolvido com laticínio era o Bento que iria fornecer para o pessoal da Copa do Mundo. E o André estava lá, inaugurando a fábrica. Quando eu cheguei lá, o André falou assim, cadê o Mauro? Quem que é o Mauro? Eu falei, sou eu. Já estou sabendo. Eu falei, ó, o papel está aqui, a autorização está aqui. Ele falou assim, não, quem vai falar com os repórteres é você. Você que vai anunciar. Você que deu a coletiva. Eu que dei a coletiva. Caraca, né? Mauro. Aí o Bento falou, o que está acontecendo? Falou, o rapaz aqui está trazendo sinal de telefonia celular. Pessoal, atenção, o povo de Itaú tem que saber disso. Tem que saber disso, porque tem alguém que olha para o Itaú, entendeu? Tem que saber disso. O pessoal fica votando para... Eu estou falando de eleição, nós nem candidato, nós não é, sim, mas a gente... Tem gente, ó, para você ver, o cidadão, o cara, ele não é político nem nada e conseguiu fazer um feito desse que muitos políticos ficam brincando com a cara do povo e não tem a capacidade de correr atrás. Continua, Mauro. Aí, então, a imprensa que estava lá presente, né, das rádios principalmente, fizeram, então, a entrevista ali, anunciamos ao vivo o sinal de telefonia para celular, e o André autorizou, né, o pessoal, inclusive, a fazer a primeira ligação. Então, quando nós estávamos retornando para Dourados, chegando já em Dourados, já na parte da noite, por volta de mais ou menos 20, 21 horas, agora eu vou suprimir, peço, né, desculpas aqui ao nosso público, eu vou suprimir o nome dos nossos dois políticos por conta dessa decisão nova do STF para não derrubarem, né, o nosso querido podcast. Mas, chegando aqui, uma entrevista em uma determinada rádio, né, um determinado senhor, juntamente com outro, fui eu quem coloquei o sinal de telefonia de celular em Itaú. Sim, mas quem quer saber, é só entrar no PV que a gente vai estar falando quem que é o cara de pau. Exatamente. Entendeu? E não é pouca coisa não, o cara de pau, hein? E aí, então, com isso, a gente resolveu, então, ficar quieto. Por quê? Porque, assim, a população de Itaú, como você falou, é que mais paga os impostos, é que mais contribui para o município, mas também é a mais abandonada, né? Nem sempre o que você faz pelo povo vai aparecer. Como, por exemplo, o finado Zé Elias, né? Fez toda a tubulação de esgoto da cidade. Tá no chão. Tá no chão, ninguém vê. É que nem que depois, quando a pessoa morre, enterrou. Sim. Então, assim, é claro que aqui nós não somos 1% do que ele foi para a cidade, mas foi um fato muito importante e que hoje, assim, eu considero que se a Isabel consegue ligar hoje para alguém aqui em Dourados, para poder pedir um produto, né, para poder pedir uma ambulância, algum cidadão que está lá, né, o nosso amigo do Mercado Santos, abraço, não te conheço, mas já conhecendo o Melo, então, assim, um grande abraço para você. Rapaz, o cara é gente boa. Se vocês conseguem fazer essa ligação hoje, é porque lá em 2010... Então, houve essa necessidade de olhar para um povo que já estava abandonado. Isso, isso mesmo. Mandar um abraço também para o xerife do Itaú, né? O Odacir, né? O cara que... Ele trouxe um posto, né? O Itaú, assim, não tinha um posto fixo ali para a guarnição ficar. O Odacir trouxe um posto lá, conseguiu, ele é morador do Itaú, né? Ama aquela terra, e ele trouxe um posto lá de polícia para aquela região lá. Odacir, ó, isso aí, cara. Cuida do teu distrito. É isso aí, o povo merece, né? Pessoal, nós vamos para parte 2, né?